Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para começar um grande esforço de comunicação da Urbanizadora Paranoazinho. Nosso objetivo é simples, combater a fake news, porque não se pode brincar com o bem mais precioso das pessoas, que são os lares das pessoas. Aqui nós vamos trazer vídeos, nós vamos trazer textos, infográficos, nós vamos trazer informações sobre todos os processos que a urbanizadora atua hoje na Fazenda Paranoazinho e no projeto Cidade Rubitar. Essa iniciativa se chama Jogo Aberto UP. O que nos motiva são 14 anos de muito trabalho, equipes técnicas de arquitetura e urbanismo, equipes de meio ambiente, jurídico, comunicação, administrativo e financeiro que trabalham todos os dias para poder fazer com que você chegue à sua escritura. Então, iniciamos hoje sem prazo para terminar, por isso, compartilhe, fique com a gente, mande as suas perguntas e o que você deseja saber. Estou com a Maria Eugênia, que é advogada da Urbanizadora Paranoazinho há mais de 10 anos, para a gente poder fazer um comentário sobre uma live realizada pela Associação de Condomínios do Grande Colorado, a MGC, no dia 2 de junho. Nós vamos discutir alguns temas que foram ditos lá, que a gente não teve a oportunidade de falar, né, a nossa versão dos fatos, e nós vamos desmentir algumas coisas e algumas tentativas de, distorcer e ludibriar alguns moradores e confundir os moradores mesmo. Esse é o nosso tema de hoje, live da MGC. A ideia aqui é a gente repassar um pouco, né, reproduzir um pouco do vídeo dessa live, e aí a gente vai parar para a gente poder fazer uns comentários em cima de cada um dos pontos que eles falaram nela, ok? Aconteceu assim, no início, eu fui contratado para advogar para o condomínio Vivendas Alvorada, né, que fica aí na região. E é um condomínio que está em fase de regularização, né? E então eu ingressei na vara do meio ambiente com o pedido de usucapião da área, né? Igual a doutora Maria Olímpia já deve ter muitas ações já de usucapião da área e processando na vara do meio ambiente. E o processo estava em fase adiantada, tal, já ia até para a perícia, quando eu fui surpreendido com a petição da União, dizendo que aquela terra onde está o condomínio de vivendas é de domínio público, de propriedade da União. Tá? Aquilo ali, então, já a luz amarela do nosso lado acendeu, né? Juntei lá, inclusive, parceiros do advogado-geral da União, SPU, tudo reconhecendo que a terra da Fazenda Paranoazinha é de domínio particular, mas não teve jeito. A advogada que atua no processo, né, ela tem liberdade para isso, insistiu, não, é de propriedade pública da União, essa área. Muito bem, o processo foi para Justiça Federal e está lá tramitando a terceira vara. Então, aquilo ali já me despertou. Eu falei, bom, então eu acho que precisa da gente investigar melhor por que a União está dizendo que essa propriedade desse imóvel Fazenda Paranoazinha integra o seu patrimônio. Né? Pessoal, calma. Uma hora o doutor Mário Gilberto diz que a União se manifestou no processo. Depois ele disse que o advogado-geral da União disse que era terra privada. E no final da fala dele, ele fala que quer entender por que a União está dizendo que essas áreas pertencem ao seu patrimônio. Maria Eugênia, não dá. Eu tenho 6 anos de UP, tá? Acompanho essa história o tempo todo, e quando eu olho para a fala do doutor Mário Gilberto, me confundiu todinho. Imagina quem é morador dessa região. Por favor, explica para nós o que acontece de forma resumida, porque assim, as pessoas precisam entender de forma clara, né? Pois é, né, Caetano? Ficou meio confusa essa fala do Mário Gilberto, Nossa. Né? Parece que ao invés dele esclarecer, ele está tentando, na verdade, cavar uma certa insegurança sobre a dominalidade particular da Fazenda Paranoazinho. Mas o fato é que essa questão ela já foi superada lá em 2012. Naquele ano, o então advogado-geral da União reconheceu que a Fazenda Paranoazinho jamais foi desapropriada e que, portanto, sempre se tratou de uma área particular. De lá para cá, a Advocacia Geral da União, quando ela é provocada a se manifestar nos processos, ela afirma e confirma ser a Fazenda Paranoazinho propriedade particular e de não ter interesse em ingressar nos autos. Tanto é assim que todas as ações, elas tramitam nas varas cíveis de Sobradinho ou na vara do meio ambiente. Agora, é desde 2012 que essa questão já está sanada, né? Isso. Foi o primeiro pronunciamento do Ministério da União a respeito disso ou foi essa? Foi a conclusão de um estudo depois de 2 anos. Lá em 2010, a União
ela tinha aquela tese do quadrilátero, Sim, sim. que a partir dessa tese, as terras do Distrito Federal presume-se que elas são públicas. Sim. Ela começou a questionar a propriedade particular naquelas ações reivindicatórias de uso campeão que já tramitavam naquela época, Sim. através de uma ação que a gente chama de ação de oposição. Certo. Então ela entrava naquele processo e falava, ó, isso aqui não é seu, urbanizadora Paranoazinho, também não é seu, morador da Fazenda Paranoazinho. Essa terra é minha pela tese do quadrilátero. Em razão disso, a urbanizadora Paranoazinho, administrativamente, foi atrás da AGU e falou, não, vamos resolver isso aqui. E depois de 2 anos de um estudo assim, minucioso, fomos atrás de registros paroquiais, fizemos toda a cadeia dominial da Fazenda Paranoazinho e foi comprovado e reconhecido naquela época que a fazenda é de fato uma área particular e que nunca pertenceu ao patrimônio da União. Agora está explicado. É isso. Maria Eugênia, agora a gente vai assistir um trecho da fala do Mário Gilberto, que eu acho que é um dos principais aqui para esse vídeo nosso hoje, que é exatamente sobre a razão do bloqueio da matrícula da primeira etapa da cidade orbitada, os argumentos que ele fala referente ao potencial vício que ele diz. O senhor, o senhor José Cândido Souza, né, na ocasião, ele registrou direitinho a escritura de compra e venda, né, lá em Formosa, e o registro é o número 833, tudo dia 22 de setembro de 1923. Registrou lá, tá direitinho, o registro em nome do senhor José Cândido Souza, mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, eu não vi na transcrição o registro anterior. Quer dizer, lá nessa data, 22 de setembro de 1923, ainda não existia, né, a exigência de colocar nos registros imobiliários o registro anterior. Mas o registro das escrituras de compra e venda, as escrituras de doação, as escrituras de permuta, entendeu? Já era obrigatório ser registrado no cartório de imóvel, tá certo? Porque o nosso Código Civil do ano de 1916, tá certo? E lá nós temos 3 artigos no Código Civil de 1916, que são os artigos 530, inciso 1, não é? O artigo 531 e o artigo 676, que determina que todos os títulos aquisitivos, entendeu? Eles têm que ser registrados no cartório de registro de imóvel para que a pessoa possa se exibir como proprietário da área. Caso contrário, não é, se ele não registrar, ele não passa de mero posseiro, tá? Então, aí nós verificamos que essa escritura de permuta, ela não foi registrada. Ó, tem um ponto no vídeo dele que eu não entendi, certo? Ele fala que em 1923 não havia a exigência de registro daquela transcrição em cartório. Mas logo depois ele fala que o Código Civil de 1916 exigia. Então fica aquela dúvida, né? Mas o que ele está dizendo ali? Realmente, aí ele cita uma série de parágrafos e códigos, mas não explica para quem está vendo esse vídeo o que realmente significa aquilo. Ajuda a gente nesse processo, por favor, Maria. Ah, demais. Então, eu acho que aqui o Dr. Mário Gilberto, ele está fazendo uma interpretação equivocada do Código de 1916. Naquela época, tinha um artigo que foi replicado que dizia o seguinte, que a transferência da propriedade, ela se efetiva com registro no cartório de registro de imóveis. O que esse artigo quer dizer? A propriedade, a transferência da propriedade, ela só produz efeitos com relação a terceiros quando registrado no cartório de registro de imóveis. Vou te dar um exemplo. Se eu e você fazemos uma escritura de compra e venda, certo? E não registramos no cartório. Eu sou proprietário do imóvel, transferi essa propriedade para você, mas não registramos essa escritura no cartório. O terceiro que chegar no cartório vai chegar lá e vai ver que o imóvel ainda está no meu nome. No entanto, isso não invalida o negócio jurídico havido entre mim e você. É o mesmo caso do Hermano Carlos de Alarcão, do Balbino e do José Cândido de Souza. O Hermano Carlos de Alarcão, que adquiriu a propriedade da Fazenda Paranoazinho por meio da usucapião em 1918, ele fez uma permuta com Balbino Carlos de Alarcão no ano de 1923. Foi no dia 22 de setembro de 1923. Nessa mesma data, José Cândido de Souza adquiriu a Fazenda Paranoazinho do Balbino Claro de Alarcão. E o José Cândido de Souza, nesse mesmo dia, registrou essa aquisição no cartório de registro de imóveis, que é a transcrição 833. Aquela época,
não havia a exigência de registrar os registros anteriores na matrícula. Certo. Porque essa exigência, que é o princípio da continuidade registral, só foi instituído no ordenamento jurídico em 1928. Então não existe vício nenhum, porque não existia a obrigatoriedade. O fato é que o Zé Canto de Souza, antecessor da urbanizadora Paranazinho, adquiriu essa área em 1923 e foi registrado no cartório de registro de imóveis. Não há vício, porque não existia lei que obrigasse o registro anterior. Mesmo assim, José Canto de Souza fez constar naquela transcrição 833 a permuta à vida entre Balbino e Hermano Carlos de Alarcão. Então, a gente pode considerar que esse bloqueio foi um excesso de precaução da desembargadora para que haja o julgamento? O que a gente pode tirar dessa conclusão? Essa decisão da desembargadora, na verdade, na prática, ela não afeta nada. Certo. Não foi julgado nada? Não foi julgado nada. Certo. Não foi julgado nada. Me parece que ela realmente teve um excesso de cautela. E antes que ela pudesse julgar o mérito da impugnação, ela preferiu bloquear a matrícula 13929, que é a matrícula que vai receber o projeto Urbitar Etapa 1. Sim. Que não tem De nada a 80 ver, que hectares, não se confunde com a área dos condomínios. Não muda nada, porque o registro da Urbitar, ele já está impedido pela própria impugnação. Então não tem efeito nenhum. Bom, tem uma parte do vídeo, assim, não tem muita relevância para o tema principal, que é a questão do bloqueio da Urbitar. Mas é só para a gente perceber como o Dr. Mário Gilberto tenta justificar a entrada desse recurso aí no processo de impugnação do bloqueio da Urbitar, envolvendo um terceiro, que é uma moradora, que até falou o nome, o condomínio, que eu não vou falar aqui. Mas o que ele disse é o seguinte: eu fui constituído para ser advogado dessa moradora, e aí nós entramos com um processo de reivindicatória contra ela, que a gente tentou fazer acordo, etc. E que por isso, ele deixa entender que por isso ele estaria entrando com recurso em nome dessa moradora no processo de impugnação. Entendeu? Então, a gente vai assistir esse trecho só para vocês perceberem mais ou menos o que eu entendi. Então, a partir daí, nós então começamos a questionar a urbanizadora Paranozinho. E também eu fui constituído para representar uma moradora aí da região. Ela tem um lotezinho aí, um lote pequeno, 326 metros quadrados, acho que num condomínio chamado Fraternidade. E a urbanizadora tinha feito uma ação reivindicatória contra essa senhora, tá? Dona Ivone. E fez essa ação reivindicatória, né, dizendo que ela era a proprietária do imóvel, já tinha registrado o loteamento, e que então estava fazendo a reivindicação do lote de Dona Ivone. Mas caso ela quisesse, né, fazer a compra e venda, desistiria da ação, então faria a compra e venda. Muito bem. E então, a partir daí, tá, quando a Dona Ivone recebeu essa citação, eu fiz a defesa dela, né, da Dona Ivone, alegando, inclusive, o direito de uso capião de Dona Ivone, que ela mora mais de 20 anos no terreno, tá certo? E conversei com a Dona Ivone sobre a possibilidade de a gente ingressar num processo que já estava tramitando na vara de registro público, em nome dela, porque ela tem legitimidade, né, para impugnar esse registro do loteamento da Urbitar. Então, Caetano, essa justificativa aqui do Mário Gilberto não cola, tá? Porque ele entrou com esse recurso na impugnação no dia 21 de junho de 2021. E a reivindicatória interposta pela UP contra a moradora que ele defende foi em 22 de agosto de 2021. Né? Mas ele usou essa daí para Eu não entendi o link aqui na justificativa, até porque é difícil de você entender qual o interesse que essa moradora teria nesse processo de impugnação, que se refere a uma área que não se confunde com a área do condomínio que ela mora. Sim. Não tem nenhuma ligação. Sim. Então, a mim causa até estranheza essa conduta e essa atuação. No entanto, temos que enfrentá-lo, ele entrou com esse recurso e eu não tenho dúvidas que ao final a gente vai sair vitorioso nesse processo. Só uma dúvida para mim, que sou leigo, né, no assunto, na questão judicial. Eu sou jornalista, tá, gente? Eu não entendo muito de justiça. Ele poderia entrar com esse processo ele mesmo, como o Enio fez, por exemplo?
Por que ele não entrou? Mário Gilberto entra... Por que ele tinha que colocar uma moradora para entrar com esse processo? Na sua opinião... Não sei, né? Talvez para ele ficasse mais fácil de justificar essa impugnação, né? Tanto é assim que ele tenta justificar essa entrada a partir dos eventuais interesses de uma moradora, né? Então ficaria mais difícil para ele, como Mário Gilberto, justificar talvez esse recurso, esse interesse jurídico, né? Que a gente chama no recurso. Ó, gente, então é fato, tá? Ele entrou com recurso na impugnação antes de receber qualquer tipo de citação ou comunicado judicial da urbanizadora Paranazinho. Pessoal, voltando para o nosso assunto principal, que é o bloqueio da matrícula da primeira etapa do projeto Cidade Urbitar, em todo momento na live da MGC, eles falam que há vício, que esse vício pode prejudicar toda a Fazenda Paranazinho, que esse vício que está colocado pode prejudicar toda a cadeia dominial, etc, etc, etc. Porém, não teve julgamento como é que há vício. E aí, então, fizemos a impugnação, né? O cartório disse que não, que estava tudo certo, que o loteamento estava atendendo lá os requisitos do artigo 18, a lei 6766, não tinha por que ele acolher a nossa impugnação. E mandou, então, o nosso processo para a Vara de Registro Público, né? Esse processo da Vara de Registro Público tramitou com uma celeridade, né, astronômica, né, de supersônica, né? E rapidamente o juiz já deu uma sentença lá dizendo, não, a Urbitar é um parcelamento já consolidado há muitos anos, tal, tem que ser registrado, tal, e liberou, né, o registro para Urbitar. Fiquei um pouco indignado, porque estava lá no memorial descritivo do loteamento da Urbitar, dizendo que é uma cidade futura para habitar, onde vai ser habitado 118 mil pessoas. Né? E o juiz passou o rodo e disse que se tratava de parcelamento consolidado. Aí eu fiz um recurso de apelação, né, para a corregedoria, né, e até me pensei, a corregedora, eu conheço muito, a desembargadora Carmelita Brasil, uma mulher muito rigorosa, né, mas eu acredito que a assessoria passou batido também, veio com o mesmo argumento, dizendo que se tratava de parcelamento consolidado, então o único recurso mesmo seria registrar o loteamento, tá? E aí, então, eu decidi, falei, não, nós temos que ir até o conselho especial, só que aí eu peguei pesado, viu? Eu falei, peraí, chamei a atenção, falei, ó, cuidado, tá? Isso aqui é processo administrativo, né? E vocês, embora seja juiz, desembargador, mas quem atua no processo administrativo, pode ser até réu em processo aí. Aí eu peguei e fiz esse recurso para o conselho, né? E fui designada como relatora a desembargadora Maria de Luz Abreu. Ela é uma desembargadora, membro que veio do Ministério Público, uma pessoa, né, que tem conhecimento a respeito da matéria, né? E quando foi agora no dia, foi agora bem recente, né? Deixa eu ver a data aqui dessa decisão, no dia 19 de maio, né? Então a desembargadora, né, deferiu o efeito suspensivo ao nosso recurso, né? E determinou o bloqueio administrativo imediato da matrícula 13.927 junto ao cartório 7º ofício, né? Então, o cartório já está cientificado que ele deverá efetuar o bloqueio dessa matrícula. Agora, existe consequência jurídica disso, né, pessoal? Porque se foi determinado o bloqueio da matrícula 329, e ela tem a mesma origem das demais matrículas que foram desmembradas, né, evidentemente que o vício que tem aqui é esperado das demais. Né? Isso aí é uma questão que não tem nem dúvida. Então, Caetano, assim, eu acho que todo mundo precisa entender é isso. Não existe nenhum vício na cadeia dominial da Fazenda Paranoazinho. Vamos lá, gente. Em 1918, Hermano Carlos de Alarcão adquiriu a Fazenda Paranoazinho por meio da usucapião. Em 1923, Balbino Carlos de Alarcão e Hermano Carlos de Alarcão permutaram essa área, de forma que Balbino passou a ser proprietário da Fazenda Paranoazinho. Na mesma data, José Cândido de Souza adquiriu de Balbino Carlos de Alarcão a Fazenda Paranoazinho e fez registrar no cartório por meio da transcrição 833. Nessa transcrição, havia o registro dessa permuta anterior à vida? Não. Por quê? Porque não existia lei que obrigasse esse registro. O decreto que instituiu o que a gente chama de princípio da continuidade registral, ele foi instituído no nosso ordenamento jurídico em 1928. Portanto, não existe vício na cadeia dominial capaz de gerar qualquer nulidade. Por essa razão, essa decisão do bloqueio é uma decisão temporária. Quando ela for levada para o Conselho, não há dúvidas que ela vai ser derrubada, por duas razões.
Primeiro, que eu acabei de falar, não existe vício na cadeia dominial. E segundo, porque essa questão, inclusive, extrapola o próprio objeto da impugnação, que é restrito aos requisitos legais para registro de parcelamento do solo. É isso. Então essa decisão, ela vai ser reformada com certeza absoluta. Não existe nenhuma insegurança jurídica na cadeia dominial da Fazenda Paranazinho. Essa é a mensagem que deve ser recebida. Eu acho que só tem um vício aí, tá? Que é o vício de confundir a cabeça das pessoas. Tá? Porque se tá claro, né, não foi julgado, tá? Não tem nem como ele dizer há vício, né? Mesmo que ele tivesse toda a razão do mundo. A desembargadora sequer entrou nesse mérito, não é isso que a gente precisa entender, gente. A desembargadora não falou assim, peraí, aqui tem um vício, eu vou bloquear a matrícula. Não. O que ela disse, ela falou assim, antes de eu analisar isso, deixa eu bloquear essa matrícula aqui, não faz esse registro e daqui a pouco eu decido isso. É isso. Essa decisão representa isso. Parem com esse vício de tentar confundir as pessoas, ok? Pessoal, nós vamos assistir agora uma parte desse vídeo que eu acho um dos mais absurdos. É um momento onde o advogado vira para a câmera e fala que o juiz dá de perna uma decisão de ação de uso capião. Eu não sei o que isso quer dizer. Mas no final ele diz para nós, diz para o público, né, que o juiz vai dar com certeza ganho de causa para a ação de uso capião que o morador for entrar. Vamos ver. Então, em resumo, essa questão, né, aquelas pessoas, por exemplo, que já adquiriram, né, que está fazendo o pagamento, inclusive das prestações, aquele negócio todo, eu acredito que não precisa desse momento, até esse momento, de ficar com nenhum tipo de apavoramento, não é? Porque na pior das hipóteses, né, que vamos considerar que essa matrícula lá originária seja cancelada, essa matrícula, essa transcrição número 833, lá de Formosa, seja cancelada, né, e vier um efeito dominó de lá até o dia de hoje, né, essas pessoas que já assinaram aí contrato com a Orbitar, aquele negócio todo, ela pode perfeitamente entrar com ação de escapião aí, o juiz dá na perna essa ação de escapião para garantir o direito dela e depois ela entra na justiça para pegar o dinheiro de volta que pagou, né? Isso está acontecendo num caso aqui no Jardim Botânico com a Terracap, né? Que a Terracap fez uma coisa mais ou menos parecida com o que foi feito aí, porque os moradores já tinham seus títulos tudo registrado aqui no Jardim Botânico, não é? E a Terracap conseguiu pôr um loteamento em cima, exatamente com base em decisões administrativas da Justiça Local. Fui na Justiça Federal, bloqueei a matrícula do loteamento do Jardim Botânico, né? Mas depois nós sentamos, fizemos acordo, né? E isso pode acontecer exatamente com a Orbitar aí. Porque se ela vendeu uma coisa que não estava no patrimônio dela, né, e recebeu aquele negócio todo, o seu dever chama evicção de direito. Ela vai ter o dever de restituir o dinheiro de quem comprou o lote, tá certo? E se o morador quiser ter a sua situação 100% resolvida, faz aí uma ação de usucapião e o juiz dá esse usucapião aí, com toda certeza aí, rapidamente, e fica consolidada a questão dessa aquisição aí. Maria Eugênia, eu que sou leigo no assunto, eu acho isso um absurdo. Porque se um advogado vira para mim e fala, vem comigo que isso é causa ganha, ele perde a credibilidade comigo, assim, de cara. E ele utiliza essa, eu vou dizer, dissimulação. Eu senti um pouco de dissimulação ali, para poder convencer as pessoas não, parem de pagar o P, entrem com a ação de uso capião, porque isso aqui já há um vício, né? Então, eu queria ouvir a sua opinião como advogada e a respeito dessa questão de uso capião também. Eu acho no mínimo irresponsável, né, essa postura da promessa de que a sentença, né, vai ser favorável aos moradores, com certeza absoluta. Porque eu nem entendi muito bem o raciocínio que o Dr. Mário Gilberto trouxe nessa fala, mas o fato é que os moradores, se optarem por esse caminho de ação de usucapião, não muda nada. Eles têm que provar o cumprimento dos requisitos da mesma forma. E o fato é que até hoje, todas as ações de lote, de usucapião, já transitadas e julgados, nenhuma foi dado ganho de causa aos moradores. No meu entender, o Dr. Mário Gilberto não está propondo soluções. Ele está propondo, na verdade, litígios intermináveis. Sim. E quem ganha com isso? Os moradores ou os advogados? Os advogados. Que são honorários intermináveis. Sim. E eu acho que é isso que os moradores têm que começar a pensar. O que vale a pena? Porque a conta vai chegar. E ela vai chegar mais cara. Sim. Gente, de uma coisa a gente tem certeza, tá? A escritura é um fato. A gente tem quase 2.000 escrituras já registradas, né? Porque só quem é dono é quem registra, né?
Então a gente já tem mais de 2.000 donos na Fazenda Paranoazinho e a gente vai continuar com esse projeto aí até atingir as mais de 6.000 escrituras dessa fazenda. Com certeza. Pessoal, assim, no próximo vídeo, o advogado ele assume 3 papéis de uma vez só. Ele é o oficial do cartório, ele é juiz, ele é advogado. Eu quero que vocês assistam só para vocês entenderem mais ou menos como eu entendi. Então, vamos lá. Vou falar aqui sobre o impacto dos novos registros, né? Porque é o seguinte, pessoal, o cartório, né? O cartório sétimo ofício de imóvel, ele foi notificado do teor dessa decisão aqui da desembargadora, né? Tá certo? Então, é o seguinte, o oficial do cartório, não é? Normalmente, vou dar um exemplo aqui, o condomínio Vivendas Alvorada, do qual eu sou advogado, ele teve o projeto urbanístico dele aprovado, né? Então, a urbanizadora tem 180 dias para registrar o loteamento, né? Vamos supor, aí a urbanizadora leva esse loteamento para o cartório sétimo ofício, não é? Para fazer lá o exame da documentação e tal. Bom, se o oficial do cartório é uma pessoa que tem juízo, né? Ele vai verificar que já tem uma decisão, né? Emanada do conselho, né? Porque isso aqui é uma decisão monocrática, mas a desembargadora representa o conselho ali naquele momento. Né? Ele vai dizer, olha aqui, né? Eu estou com um problema aqui a respeito da cadeia dominial, tal, eu não vou registrar esse loteamento, não. Né? Se eu tivesse na posição do oficial do cartório de registro de imóvel, eu diria, não, eu não posso registrar, até porque já tem conhecimento do vício da cadeia dominial. Maria Eugênia, assim, nesse vídeo que a gente acabou de ver, a primeira impressão que eu tive é que ele queria, meio que intimidar o oficial do cartório. Isso eu posso falar, não sou advogado, então é o que eu senti. Mas além disso, novamente, ele diz que há vício, certo? Então ele antecipa, ele distorce, ele, sabe, eu queria que você falasse a respeito disso, porque eu, na posição de pessoa comum, que não sou advogado, não entendo de justiça, isso para mim é muito feio, entendeu? E eu não sei qual que é o propósito dele nesse sentido. O propósito do Dr. Mário Gilberto eu também não consigo alcançar. Mas aqui eu acho que ele está forçando muita barra nesse vídeo aqui, porque como a gente vem falando aqui desde o começo, esse processo de impugnação, o objeto dele é extremamente restrito. O objeto dessa impugnação se restringe à análise dos requisitos legais para o registro de um parcelamento do solo, que sequer se confunde com as áreas de condomínio. Então, assim, esse eventual vício que ele fica falando, além de ser inexistente, ele jamais poderá ser convalidado no processo de impugnação. Não cabe esse tipo de discussão lá. Portanto, o oficial no cartório, a responsabilidade dele é única e exclusivamente, dentro do processo de regularização do condomínio, é analisar se os requisitos legais da 6766 foram alcançados ou não. E nada se confunde com o processo de impugnação, gente. Isso chega a ser leviano, essa afirmação. Isso não é verdade. São coisas distintas e elas não se confundem. Bom, nosso próximo vídeo agora a gente parte para Maria Olímpia, que também é uma advogada conhecida na área e que ela sempre está junto. Ela, Mário Gilberto, Mário Batista, Carlos, etc. Nesse ponto, nesse vídeo a gente vai observar ela falando de uma espécie de conluio que existe no mundo jurídico, empresarial, contra os moradores da Fazenda Paranoazinho. Vamos assistir que vocês vão entender. Quando a gente vê, né, doutor Mário Gilberto, quando a gente vê um desembargador que tenha o mínimo de coragem para poder fazer uma decisão de um bloqueio de uma matrícula, a gente fica até aliviado, né, de que nem todo mundo está dentro de um esquema, porque parece assim, sei lá se existe, mas conspira bem em desfavor dos moradores muitas decisões que a gente vê por aí. Sim, Maria Eugênia, ela fala um absurdo, na minha percepção, ela fala de esquema. E, assim, anteriormente nela, no mesmo vídeo lá, vocês podem assistir depois na página da AMGC, não tem problema, vocês vão ver o próprio Carlos, que é o presidente da associação, falando em pacotão da regularização. Depois o advogado fala em esquema e ela coloca ali toda a vara de registro público, o conselho, a corregedoria e o urbanizador Paranoazinho como parecendo um grande conluio contra os moradores, o que para mim é um absurdo. Eu acho que isso aí chega a ser até ilegal. Mas eu queria que você me falasse a respeito dessa postura dela, porque a gente está há 14 anos trabalhando pela regularização fundiária.
todos os dias, com milhares de processos, milhares de idas e vindas desses processos, nos órgãos ambientais, urbanísticos, na justiça, nos cartórios. Nós estamos lá trabalhando com contrapartidas, compensações ambientais, doação de lotes para montar creches, escolas, etc., para a gente ouvir um negócio desse. Por favor, Maria Eugênia, me ajuda, porque esse daí para mim foi demais. Ah, Caetano, é de ficar indignado, na verdade, com uma afirmação dessa, porque foi uma afirmação, não foi nem uma insinuação, e ela me fez parar para pensar, porque a justificativa dela de um suposto esquema é porque as decisões têm sido desfavoráveis aos moradores. E o que deve se pensar, o que ela deveria ter trazido para a discussão é por que essas decisões são desfavoráveis. Sim. Elas são desfavoráveis porque a gente não pode esquecer que a gente está falando de um processo de uma área irregular. Os condomínios foram implantados de uma forma irregular. Embora as aquisições, muitas delas tenham sido de boa fé, embora todos tivessem a ciência dessa irregularidade, fato é que isso afeta o direito dos moradores. Não há como a gente ignorar isso, sabe? Esses são os fatos. E ao invés de ela justificar esses resultados por um esquema, a verdade é que o direito desses moradores é um direito, o direito de moradia, no sentido de que ele é maior do que qualquer responsabilidade urbanística, ambiental e social. Isso não é verdade. Ele não se sobrepõe a esses direitos. E o que as decisões judiciais têm mostrado é isso. É preciso fazer um equilíbrio desses direitos, porque a implantação irregular desses parcelamentos gerou danos à sociedade. Sim. E isso é sopesado dentro do processo de usucapião de um lote irregular. Essa é a verdade. E é isso. Então, o que a gente é isso, esse é o ponto. Vale apostar na judicialização? Será que esse é o caminho? Não é melhor sentarmos e trazer uma solução viável para as partes? Porque vai chegar lá no final, alguém vai ganhar e alguém vai perder. Enquanto que num acordo, todos saem ganhando. Então, essas acusações, essas insinuações, essas afirmações desses advogados, eu acho que vários moradores pensar um pouquinho, fazer um raciocínio sobre esses interesses e entender quem que está ganhando com isso. É a urbanizadora Paranoazinho ou são esses advogados? Eu acho que essa reflexão é válida, sabe, dentro desse processo. Sim. Aqui não tem esquema, tá? Aqui tem equipes trabalhando, equipes multidisciplinares de arquitetos, ambientalistas, engenheiros, advogados, né? Pessoas formadas em administração, né? Secretárias, o pessoal da comunicação, óbvio, que juntos trabalham para poder trazer, primeiro, fatos, verdade, leis, para que você possa entender de que toda a regularização feita pela urbanizadora Paranoazinho, ela está correta desde o princípio. No entanto, que nós temos, né, a escritura, não é verdade? Exato. Porque, e só quem registra que é dono. Pessoal, nosso penúltimo vídeo que a gente vai comentar hoje, acontece um fato que me deixou perplexo, porque ele vira um determinado momento e diz que a gente não tem aí o registro da cadeia dominial, como informando para todo mundo que, ou seja, esse registro da UP ele não vale, né? Deixou a entender nesse sentido. Vamos assistir para ver se vocês concordam comigo, por favor. Olha, doutora Maria Olímpia, eu fiquei muito assim, impressionado com a coragem do pessoal da PSA, porque eu entrei com exibição do documento no processo da minha cliente chamada Ivone, né, dizendo, olha, vocês tudo bem, vocês estão me chamando aqui para me assinar a escritura de compra e venda, então faça o seguinte, me manda a comprovação da cadeia dominial dos antecessores. Aí eu coloquei, do José Cândido e do Balbino. Olha, eles vieram no processo, não tem um registro imobiliário, assim, na maior cara dura. Como vocês puderam ver, para mim foi muita dissimulação. Explica pra gente essa questão aí do registro que ele diz que a gente não tem. Para mim o que ele está chamando de cara dura, né? Que ele falou, cara dura, eu chamo de lealdade processual. O que aconteceu? O Dr. Mário Gilberto,
ele entrou com uma ação que chama ação de exibição de documentos. Sim. E nessa ação, ele pediu que fosse determinada ao UP apresentar um registro da escritura de permuta havida entre Balbino e Hermano Carlos de Alarcão. Ele queria, portanto, que a gente comprovasse o registro na transcrição 833. Sim. E com toda a certeza e segurança jurídica, a gente formou nos autos e falou assim, olha, eu não tenho esse registro. Não foi registrado. A UP comprovou toda a cadeia dominial. No entanto, esse registro ela não juntou aos autos, porque como a gente está falando aqui desde o começo, esse registro não aconteceu, e não aconteceu porque não existia nenhuma lei que obrigasse esse registro anterior na transcrição 833. Então não é cara de pau, é lealdade processual, é compromisso com a verdade e transparência. É bem diferente. Retificando, não foi cara de pau, foi cara dura. Né? Foi cara dura que ele disse. Verdade. É verdade. Pessoal, chegamos agora no último vídeo que a gente vai comentar da live da MGC. Mas esse, ao contrário dos outros, eu concordei plenamente, tá? Vocês vão ver por quê. É assim que funciona, pessoal. O registro imobiliário, dentro do direito eu sempre falo, o registro imobiliário é uma das poucas coisas que tem lógica. Se você tem 1.000 hectares, vendeu 500, sobra 500, vendeu 200, sobra 300, e por aí vai. Não pode haver descontinuidade disso. E cada pedaço tem que estar devidamente registrado se a pessoa quer se exibir como dono do imóvel. Quem não registra, igual a doutora Maria ali fala. Eu trabalhei no cartório registro imóvel em Formosa, a plaquinha lá, quem não registra não é dono. Quem não registra não é dono. Então, os cartórios do interior desse jeito, e isso aí é o tempo romano. Perfeito? Bom, pessoal, nesse último vídeo, a gente há de concordar com o Dr. Mário Gilberto, né? Porque quem não registra não é dono. Maria Eugênia, fala para mim, como é que ele chegou a essa conclusão tão brilhante, né? Então, na verdade, é surpreendente, porque essa fala dele contradiz todo o discurso dele e convalida o que a gente está tentando dizer. Somente há 14 anos que a gente diz isso. 14 anos que a empresa UP é dona, porque ela tem o registro, e o José Cândido Souza, seu antecessor da organizadora Paranazinho, há 100 anos. Sim. Ele é dono porque tem o registro no cartório. Então, é isso. Só quem registra é dono. Bom, e assim, para mais de 2.000 pessoas, hoje, elas são donas nas áreas da Fazenda Paranazinho. E se você também quiser ser dono, basta a escritura registrada em cartório. Né? E a nossa escritura é uma escritura como outra qualquer registrada em cartório no Brasil inteiro, tá bom? Então vem pra cá, vem ser dono também. Bom, pessoal, chegamos ao final aí da nossa primeira iniciativa do Jogo Aberto P, com a elucidação aqui de todos os pontos sensíveis. Com a gente vai direto no fato, entendeu? Pela nossa advogada aqui, doutora Maria Eugênia. E eu acho que a gente trouxe para você uma versão honesta desse discurso, desse diálogo, porque a gente está aqui para isso, para falar a verdade, não fake. Doutora, muito obrigada aí pela sua participação e vamos para as próximas, né? Eu que agradeço, foi um prazer e a ideia é essa, a mensagem é essa, a gente está aqui para esclarecer e não para confundir. Ok? Registra e vem ser dono aí com a gente.